segundo ano, tudo bem? Estamos aqui para nossa revisão aí dos conteúdos de ciências, os conteúdos aí que vão cair na nossa prova. Vamos dar uma olhadinha aí no que a gente tem que relembrar? Vamos lá? Então, estamos aqui, pessoal, no nosso documento, né, que tá lá no nosso site, e começamos aqui com os conteúdos que serão cobrados na nossa prova de ciências, tá bom? Então, nós temos a lista aqui com as atividades, com as páginas, né, com as datas de postagem dessas atividades, tudo aí para ajudar você na hora do estudo. Essa aqui, então, é a nossa primeira parte, com os conteúdos e as datas. Deixa eu descer aqui. Logo em seguida, nós temos, então, alguns recadinhos importantes. Deixa eu subir aqui para vocês verem. Seguinte, pessoal, nossa aula começa em horário normal, tá bom? E nessa terça-feira, nós começamos a leitura do nosso livro paradidático, né? O nosso livro O Carteiro Chegou. Então, a gente vai fazer essa leitura na aula de produção de texto, tá bom? Nossa aula de produção de texto de hoje, né? Aqui antes de ciências, vai ser com o nosso livro. É importante que vocês estejam com o livro em mãos, tá bom? Tem um videozinho aí introdutório sobre o nosso livro, que é bom vocês assistirem antes da aula. E lá no Meet a gente continua, tá bom? Começamos, então, produção de texto e depois ciências. Até o horário das ciências aqui é 10h30 em vez de 9h30. Então, prosseguindo aqui para as nossas revisões, temos aqui, primeira coisa, a característica das plantas. Precisamos lembrar sobre as características das plantas para poder fazer os exercícios da nossa prova. Olha lá. As plantas apresentam estruturas diferentes, ok? Nem todas as plantas têm a mesma estrutura. Tem algumas que têm algumas coisas e outras que não têm, ok? Então, normalmente a estrutura é raiz, caule, folha, fruto e flor. Aqui é uma vírgula em vez de um E, né? Então, raiz, caule, folha, fruto e flor. Então, nós temos aqui o exemplo, né? O modelo de alguma dessas partes aí da planta, né? Que lá no nosso livro nós também temos, a Pro colocou aqui, já explicando o que cada estrutura significa. Olha lá. Então, nós temos a folha. Opa, deixa eu conseguir descer aqui. Nós temos a folha. Nós temos o fruto. Deixa eu ir mostrando cacetinhos para vocês vendo com mais atenção. Folha, fruto. Lembrando, então, que a folha é quem faz a respiração da planta através lá, né, daqueles estômatos, né, que são aquelas aberturinhas dentro da folha. A gente vai saber mais sobre elas aqui embaixo. Nós temos o fruto, que tem a função de guardar sementes. Nós temos a flor, da flor aí que se origina, né, que acontece a reprodução da maioria das plantas, tá bom? Temos aqui, então, o caule, deixa eu descer um pouquinho para vocês verem. O caule que suporta a planta e ele também é como se fosse ali uma veia da planta, né? Através do caule que a água ali sai da raiz, né? A água e os sais minerais saem da raiz e chega aí até toda a planta, até o corpo inteiro da planta. Ele é um vaso condutor, né? O caule também é. E a raiz, que alimenta a planta. Alimenta a planta no sentido de que é da raiz que se tira lá a água e os sais minerais que ajudam a planta aí a poder fazer todo o processo para ela produzir o alimento dela, tá bom? Já já vamos falar sobre o alimento dela. Olha lá, nem todas, uma coisa muito importante aqui em cima para a gente ler, ó. Nem todas as plantas têm essa mesma estrutura. Nem todas as plantas têm fruto, nem todas as plantas têm flor, ok? A mais comuns são raiz, caule e folhas, tá bom? Prosseguindo, então,
Lá embaixo nós temos aqui as funções das partes da planta, das partes da plantação. É o que a Pro acabou de explicar para vocês, olha lá. A folha é onde ocorre a fotossíntese da planta, ok? É por ela que entra lá os gases, né? O oxigênio, o gás carbônico, para poder realizar lá a alimentação e a respiração da planta. A flor é responsável pela reprodução da planta, tá bom? É por ela aí que a planta se reproduz aí, tá bom? E o caule sustenta as flores e os frutos e também conduz as substâncias pela planta, ou seja, como se fosse um vaso condutor, uma veia. A raiz fixa a planta no solo e absorve dele água e sais minerais. A raiz é importante para conseguir tirar a aguinha e para passar para dentro da plantinha. O fruto protege a semente e a semente faz germinar uma nova planta. Muito importante. Como em todas as nossas revisões, temos aqui vídeos para ajudar vocês, tá bom? Assistam, são vídeos de 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo, então vale a pena vocês assistirem aí, combinado? Pessoal, antes da gente prosseguir aqui para a segunda parte da nossa revisão, falando sobre os diferentes grupos das plantas, a ProKate queria dar uma dica para vocês. Os nossos vídeos de revisão são mais longos, porque nós estamos ali falando, estamos aqui, né? Falando de todas as matérias que a gente estudou aí nesses 2, 3 meses ainda, durante esse trimestre. Então, pessoal, vai ser um vídeo realmente mais longo. A sugestão que a ProKate dá é o quê? É você estudar por tema. Olha lá em cima aquele quadro que a Pro fez. E tem os temas lá que vão cair, os conteúdos que vão cair na nossa prova. Vê primeiro o conteúdo das partes da planta, das características da planta. Viu? Vê o vídeo, depois vai lá e dá uma relembrada no livro. Parou o vídeo, vai lá, bebe uma água, dá uma volta, faz alguma coisa. Depois, vê aqui, vê o outro conteúdo. Ou vai vendo de 2 em 2, de 3 em 3 conteúdos, para não ficar cansativo, para não ficar aí pesado, a Kate falando na sua cabeça aí durante aí 30, 40 minutos, tá bom? Então vai fazendo por tema, pede para a mamãe fazer algumas perguntinhas para você, pode ser oral, pode ser escrita, você pode inventar, faz esse estudo aí por tema, que aí não fica cansativo. Como essa semana nós não temos lição, como assim, Pro, nós não temos lição? Nós só vamos ter as atividades de português que foram ontem, né? Que era para escrever no caderno. Todas as outras matérias, tirando português e produção, não vamos ter exercícios para a gente fazer em caderno. Não. O exercício de revisão a gente vai fazer durante o Meet. A Pro vai passar um formulário do Forms e vocês vão clicar nas respostinhas como se fosse uma prova. Vão clicar lá para fazer, para ver se a revisão aí surtiu efeito, se realmente você tá craque. Tudo bem? Então, como nós não temos lições, vocês podem aí otimizar, dinamizar, organizar o tempo de vocês para que essas revisões não fiquem cansativas, certo? Então vamos lá, senão nosso vídeo vai ficar muito comprido. Olha aí, ó. Então agora a gente falou sobre as características e tem os diferentes grupos de plantas. Olha o que está escrito aí. Todas as plantas possuem clorofila. Guardem esse nome. Clorofila é o pigmento que dá cor verde às folhas das plantas. Mas existe uma grande variedade de plantas e elas são separadas em grupos de acordo com as suas características. Então as plantas são separadas em grupinhos de acordo aí com semelhanças que ela possui, com características semelhantes que elas possuem. Nós temos aí alguns exemplos de plantas aí que não tem fruto e nem tem flor, né? Que são aí o xaxim, que são a samambaia e a avenca. A samambaia e a avenca a gente estudou lá no nosso livro. Estudem lá, deem uma desfolhada, tá bom? As plantas possuem características e necessitam de ambientes específicos que possibilitam a sua sobrevivência. Então, assim como elas são divididas em grupos de acordo com as características delas, elas também
plantas que possuem características específicas para poder sobreviver em cada ambiente. Por exemplo, olha lá, o cacto, ele tem coisas, ele tem características dentro dele que fazem ele sobreviver no lugar muito quente, no deserto. O que já não daria certo aí com o musgo. O musgo não sobreviveria no deserto, num lugar muito quente. Por quê? A característica do musgo é estar em lugares úmidos, é estar em lugares molhados, né? Que perto de água. Então, cada um aí tem o seu jeitinho, a sua maneira de sobreviver aí perto, num ambiente que proporcione a sua sobrevivência. Da mesma maneira, se a gente colocar o cacto lá do lado de um rio, talvez ele não sobreviva também, porque ele tem toda a estrutura e a característica para sobreviver no deserto e em altas temperaturas, tá bom? Tem vídeo aí explicando, assistam, tá bom? São vídeos de minutinhos. Fotossíntese, falamos aí sobre as características das plantas, falamos aí sobre os grupos das plantas, os ambientes, cada planta tem um grupo, uma característica e um ambiente específico, ok? Agora, todas as plantas têm algo em comum. O que é essa semelhança entre elas? Olha lá. Todas as plantas precisam de luz, água e gás carbônico. Olha lá, todas elas precisam disso daí. Então, olha lá. Por que, que elas precisam da luz, da água e do gás carbônico? Para fazer o seu próprio alimento, para produzir o seu alimento. E o nome da produção do alimento é fotossíntese. A fotossíntese é quando a planta faz o seu alimento, produz aí o seu alimento, certinho? Ou o que, que é a fotossíntese? O que, que a planta faz na fotossíntese? Olha lá, eu resumi aí para vocês, ó. É onde a luz dá energia para a planta. Vem a luz do sol, dá energia para a planta. Vou descer aqui para vocês verem o desenho. Onde a luz do sol dá energia para a planta. Olha aqui, vou mostrar no desenho. A luz do sol dá energia para a planta. A água é absorvida lá pelas raízes, olha a água aqui, e levada através do caule para as folhas, olha lá, que se juntam com o gás carbônico. Cadê o gás carbônico? Ali o gás carbônico entra pelos estômatos lá das folhas, né? Entra aqui os sais minerais, o gás carbônico e lá dentro da planta eles fazem um processo, uma transformação, uma digestão aí, né? E o que acontece? Juntando o gás carbônico, a água, a luz do sol que dá energia para a planta conseguir fazer essa transformação, cria-se aí a glicose. A glicose é um tipo de açúcar que é chamado de alimento da planta. A glicose é o alimento da planta. Quando a planta está fazendo a glicose, que é a sua comidinha, ela libera aqui o oxigênio, que é o ar que nós respiramos, tá bom? Então, esse é o processo da fotossíntese. Tem vídeos explicando, tá bom? E a gente falou bastante no nosso livro também. Fiquem atentos aí para esse esquema, certo? Vídeos aqui explicando sobre a fotossíntese, assistam. E depois, a planta também, além de fazer o alimento, ela é um ser vivo, não é? Se é um ser vivo, ela respira, concorda? Então, as plantas têm uma maneira de fazer a respiração. A respiração da planta é o contrário da maneira que ela faz o alimento, é o contrário aí da fotossíntese. Vamos ver. As plantas também respiram. Essa respiração acontece em todas as partes da planta, mas principalmente na folha. Então, olha lá, ó, que possui os estômatos. Lembrando, vai cair na nossa prova. Estômatos são aquelas fissuras, aquelas aberturinhas microscópicas, super pequenininhas, que tem nas folhas, que através delas elas conseguem sugar, absorver os gases para a respiração e para fazer a fotossíntese também. Então, olha lá, ó.
A respiração é o processo contrário da fotossíntese, ou seja, entra oxigênio e sai gás carbônico. É a mesma linha de raciocínio da respiração, só que existe algo que é feito ao contrário. Vejam aqui, pessoal. A planta pega a energia, tudo bonitinho, mas em vez da planta sugar aí o gás carbônico e soltar o oxigênio, ela faz o contrário na respiração. Na respiração, ela pega o oxigênio e solta o gás carbônico. Lembra que lá na fotossíntese ela pega o gás e solta o oxigênio? Pega o carbônico e solta o oxigênio? Na respiração é o contrário. Ela pega o oxigênio e solta o gás carbônico, certo? Lembrem aí dessa diferença entre respiração e fotossíntese. Respiração é para ela poder respirar, né? E a fotossíntese é para ela poder se alimentar. São coisas totalmente diferentes, tá bom? Apesar de ter um processo aí parecido. Temos aqui, pessoal, vídeos explicando a respiração. Assistam. Vão fazer estudando por partes aí. Primeiro fala sobre a respiração, aí para ver o vídeo, vai lá, refaz alguns exercícios do livro, pede para a mamãe fazer algumas perguntas, faz um quiz aí. Na internet tem muitos quiz aí, coloca quiz sobre respiração, fotossíntese, quiz sobre características das plantas. Então aí você vem aqui, estudou a parte da respiração, viu o vídeo? Aí vai lá no Google e faz um quiz para ver se você entendeu tudo, para ver se você tá craque, certo? É uma dica aí para quem quer estudar de uma maneira mais dinâmica também, tá bom, pessoal? Continuando aqui, a gente também tem que saber, né? A gente já sabe, aliás, que as plantas, a gente também tem que saber que as plantas transpiram, assim como nós transpiramos, suamos, as plantas também suam. Olha lá, ó. Durante a transpiração, as plantas liberam água em forma de vapor. Elas não pegam aquela aguinha lá do solo, a raiz não absorve? Para onde, aonde vai parar aquela água? Fica dentro da plantinha, não é? Essa água ajuda ela a fazer a fotossíntese e ajuda ela a respirar também. Porém, essa água, quando acumulada, tem que ser exalada, espalhada. Então, quando o sol bate bem quente nela, ela vira vapor e sai da plantinha. Olha lá, ó. Segura a água. Plantas transpiram pelas folhas. Pro, mas como que a planta transpira? Lembra os estômatos lá que pegam os gases? Esses furinhos também, que são os estômagos, eles também liberam aí a água, né? Sai por ele. É igual aí as nossas células aí, né, da nossa pele, que liberam o suor. São furinhos microscópicos que a gente não consegue ver a olho nu, que soltam essa aguinha. Então, olha lá, lugares com muitas plantas têm um ciclo mais úmido, porque as plantas transpiram, né? Onde tem muita planta é mais molhadinho. Se você pôr um saquinho em volta de uma planta, ó, olha aqui, você vai perceber que ela vai ficar cheia de gotículas. Uma maneira de vocês perceberem isso também, pessoal, quando vocês colocam aí o alface, o couve-flor, dentro do saquinho na geladeira. Já perceberam que depois de um tempo ele fica cheio de vaporzinho lá e cheio de gotinhas de água? Porque a planta transpira, tá bom? Claro, se você envolver uma folha de um saco plástico, vai ver que ela embaça com água e transpira. Então, a transpiração é a liberação dessa água aí que fica dentro da água, que fica dentro da planta, tá bom? A transpiração é muito tranquila, muito fácil da gente entender. Simplesmente ela liberando a água que ela absorve lá do solo. Olha aqui, galera, ó. Essa água que ela absorve aqui para ajudar nos outros processos é a mesma água que sai aí pelos estômagos na transpiração, tá bom? Continuando aqui, então, temos vídeos explicando a transpiração. Tem um vídeo aí, assistam. Agora a gente vai parar de falar somente das plantas e vamos falar da relação aí que tem entre os animais e os ambientes, tá bom?
Esses ambientes também envolvem as plantas. Olha lá, cada animal apresenta características próprias que permitem sua sobrevivência. Então, é o seguinte, olha lá, como os tubarões, que possuem nadadeiras, e os ursos polares, que têm pelos que protegem do frio. Pessoal, olha lá, vocês acham aí que um outro tipo de urso, um panda, que não seja o polar, ele conseguiria viver aí onde o urso polar mora? No Polo Norte, super frio? O urso panda não conseguiria, mesmo porque, né, ele também tem pelos no corpo, mas a alimentação do urso panda é diferente da do urso polar. Ele precisa aí de plantas, ele se alimenta de plantas, principalmente bambu, gosta muito de bambu, né? Então, é o seguinte, cada animal tem em si características que ajudam ele a sobreviver. Cada animal tem o seu habitat natural. É a mesma coisa que eu tirar um pinguim do Polo Norte e colocar lá no deserto. Ele não vai sobreviver, ok? Então, cada animalzinho aí tem características próprias para poder sobreviver. O tubarão, os peixes, eles têm nadadeiras, têm escamas, eles têm um processo de respiração diferente aí, não é? Então, cada um aí no seu quadrado, no seu habitat. Mesma coisa se a gente colocar algum animal terrestre na água, ele não vai sobreviver também, tá bom? Então, olha lá, os animais também se locomovem de formas diferentes. Eles podem voar, nadar, rastejar e alguns animais, como a esponja do mar, que não se locomovem. Então, tem vários tipos aí de animais, né? E várias maneiras que eles têm aí de se mexer, de se locomover. Pode ser pelo ar, pode ser pela terra, pela água, ou até algumas ficam aí imóveis, paradinhas, sem se mexer, tá bom? Cada animal com a sua característica no seu habitat e no seu ambiente, certinho? Olha lá, os animais também têm muitos truques aí, pessoal. Assistam os vídeos que vocês vão ver. Truques aí para se alimentar, truques para poder sobreviver, para se camuflar. Os animais são assim, algo super interessante para a gente poder entender sobre adaptação, certo? E agora a gente vai falar sobre a relação dos animais e os demais seres vivos. Quando nós falamos de seres vivos, nós falamos tanto de outros animais quanto das plantas. Existe uma relação aí. O nosso ecossistema é ligado, um depende do outro, né? Para se alimentar, para sobreviver, né? Então vamos lá, para se reproduzir. Então, olha lá, relação dos animais e dos demais seres vivos. Olha lá. Os animais se relacionam com os demais seres vivos de formas diferentes. Olha lá, como a abelha, com as plantas ajudando a polinização e a reprodução das flores. Olha, olha lá a abelha. A abelha é um ser vivo e as plantas também. E elas se relacionam, elas vivem juntas, uma ajuda a outra. As flores dão aí o néctar para as abelhas fazerem o seu mel, não é? E a abelha, por sua vez, ajuda aí a planta a se reproduzir. Ela pega o pólen, espalha o pólen aí, faz com que essa flor aí se multiplique. Então, olha como um lava a mão do outro, um ajuda o outro, né? Ou os parasitas aí, ó. Existem animais também que dependem de outros seres vivos para poder sobreviver. Olha lá, ó. Que moram, se alimentam de restos ou dependem de outro ser vivo para se alimentar. Então, olha lá, as pulgas, né? É, as lombrigas que vivem aí nos animais, né? Aqueles pássaros que se alimentam dos parasitas dos animais, acabam ajudando os animais, tirando aí as pulguinhas deles, né? Aqueles pássaros que comem a sujeirinha da boca dos crocodilos, dos jacarés aí se alimentam do resto do alimento do jacaré e ainda ajudam o jacaré a manter ali a dentição dele, os dentes dele mais limpinhos, mais saudáveis. Então, assim, é uma relação muito ampla. Como a Pro já disse, o nosso sistema, o nosso ecossistema é muito interligado. Um animal ajuda o outro
na sua sobrevivência. Olha lá, temos outro exemplo aqui, ó, como o leão, olha lá, depende de outros seres vivos para se alimentar. Ele é carnívoro, né? Então ele precisa se alimentar de outros animais. Mas quando ele se alimenta, ele acaba também ajudando outros animais a comerem, porque ele nunca sempre deixa um restinho lá, não deixa? E aí desse restinho vem os urubus podem comer, lá a carcaça que sobrar, outros animais podem comer os restos do alimento do leão, como as hienas e outros bichos, né? E também temos a minhoca, olha lá, a minhoca é um ser que vive no solo e sem querer a minhoca fazendo aqueles buraquinhos no solo por onde ela passa, ela acaba abrindo aí e deixando a terra boa para quando as plantas estão lá, ó, deixam o solo melhor para o desenvolvimento das plantas. A água penetra com mais facilidade, né? Então, olha para vocês verem como os animais aí, às vezes sem querer, ajudam uns aos outros, tá bom? Então, a gente está falando que um animal ajuda o outro, um ser vivo ajuda outro ser vivo, na alimentação, na reprodução, na sobrevivência. E quando a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai ter que lembrar bastante sobre os tipos de alimentação de cada animal, tá bom? Então, olha lá, alimentação dos animais. Nós estudamos que existem animais herbívoros, que são aqueles animais que se alimentam de plantas, ok? Temos aí, ó, capivara, o cavalo e o boi, a vaca ali, né? Uma vaca, não é um boi. Temos os animais carnívoros, que são aqueles animais que se alimentam de outros animais. A gente falou do leão, ó, o leão é um animal carnívoro, se alimenta de outro animal. Olha a dependência aí de um do outro, ó. Os animais herbívoros dependem das plantas, que são seres vivos. Os animais carnívoros dependem de outros animais, que também são seres vivos. Olha a relação. Então, aí nós temos a onça, o gato. Olha lá, o gato pode não parecer, mas ele é carnívoro. Ele come o ratinho, né? Temos aí é o crocodilo, isso, gente? Não consegui entender, ou é um sapo? Não consegui identificar a foto aí. Acho que é um crocodilo, né? Então, e temos os onívoros. Os onívoros são aqueles animais que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais. É o caso da galinha, que aí come aí as plantinhas e também come lá os insetos, as minhocas, os insetos, né? Os animaizinhos lá de jardim, né? E temos o porquinho e nós, pessoal, nós nos alimentamos de plantas e de outros animais. Comemos aí carne de vaca, de boi, de porco, salada, frutos, né? Nos alimentamos aí de muitas coisas. Pessoal, aqui nós temos um vídeo explicando aí o que é animal carnívoro, herbívoro e onívoro. Guardem isso, estudem isso que nós vamos precisar aí para fazer tantos exercícios que eu vou passar daqui a pouco de revisão, tá bom? Já já eu vou passar o link do Forms lá. Já já não, lá durante o Meet, né? Quem for assistir aí no dia da nossa aula já vai saber que daqui a pouco tem. Aqui embaixo, galera, a Pro colocou todos os links das aulas, tá bom? Das explicações sobre as aulas que nós tivemos. Das explicações sobre os ambientes, é tudo que tá no livro em vídeo. Tudo que a Pro já explicou, quem quiser entrar lá para ver de novo, para rever um exercício, está aqui, tá bom? Então, bons estudos, sigam o conselho da Pro, sugestão da Pro, de estudar por partes, de ver a explicação da Pro, pausar, ir lá ver os vídeos de subsídio, depois ir lá no seu livro dar uma desfolhada, tentar refazer algum exercício, ou entrar no Google e fazer algum quiz, ou pedir para a mamãe fazer algumas 4 ou 5 perguntinhas sobre aquele tema. Estudem por temas, estudem por conteúdos, para não ficar tudo misturado, tá bom? Que isso vai ajudar bastante aí no estudo de vocês para não ficar muito cansativo. Então é isso, galera. Foi essa a nossa revisão. Estudem com carinho, com atenção, tá bom? Sigam as sugestões da Pro. E até amanhã aí para nossas revisões de matemática e de história. Beijo, beijo, beijo.
Tchau, tchau.